Bem, gente, vamos aquietando a mente e os corações para, na sintonia da prece, agradecermos ao Divino Amigo a oportunidade concedida a cada um de nós, reunidos na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Nos envolve, Senhor, nos teus eflúvios benéficos e salutares. Permite a presença dos benfeitores amigos, os espíritos encarregados das ações do amor e do bem, na tua tarefa, Senhor, aqui entre nós, nos acolhendo, nos inspirando nesta árdua jornada da nossa evolução moral e espiritual. Que também possa envolver o nosso irmão Marcelo Martins, que estará utilizando da palavra na noite de hoje, para que a sua mensagem encontre receptividade nas mentes e nos corações, também nos dois planos da vida. Fluidifica a água, Senhor, para que sirva de medicação para o espírito e todos que dela venham usufruir. E na certeza da sua amorável presença, da equipe espiritual amiga que atua aqui nesta casa, e agradecemos humilde e fraternalmente, dizendo: Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre. Da paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos. A noite está um pouco chuvosa, mas aqui estamos nós dando continuidade às nossas atividades doutrinárias desta casa, que acontece quinzenalmente. Nossas palestras doutrinárias são as quartas-feiras quinzenal. Ali fica a planilha do ano e nós colocamos sempre no quadro para que não haja dúvida e esquecimento. Não é? Hoje nós temos a alegria, de receber sempre os companheiros de outras paragens que vêm aqui nos visitar trazendo sua experiência, seu trabalho, a vivência. Esse intercâmbio é sempre muito bom. O tema da noite de hoje: a dor e o amor. O Espírito Joana de Ângeles diz que na ausência do amor-ação, a dor é reparação. O instrumento mais democrático que a lei divina se utiliza para ajustar tudo aquilo que está em desacordo com a sua lei. A doutrina espírita não faz apologia à dor, pelo contrário. É quem melhor e profundamente nos explica a raiz de todas as dores. A dor, reparação, a dor, evolução, para que o espírito possa arregimentar forças para o seu progresso moral e espiritual. E aí hoje nós temos sim a alegria de receber nosso companheiro Marcelo Martins, CIEF, antigo União Ferense, que sempre que convidado vem aqui trazer a sua colaboração. Meu irmão, muito obrigado, seja bem-vindo. E eu convido nossa irmã Tatiane Assis. Ó, a lanterna está ligada. Nossa irmã secretária da casa vem aqui mostrar a sua simpatia para um breve trecho
do nosso Evangelho da noite de hoje. Não se preocupe, vocês estão sendo gravados, vocês vão aparecer na internet, no YouTube, viu, gente? Então sorriam, mostrem alegria a esses espíritos chorosos assim, né? Um breve trecho do nosso Evangelho. Em seguida, nosso companheiro terá uma hora para desenvolver o tema A Dor e o Amor. Boa sorte. Boa noite. Boa noite. É o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pronto. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama de inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio, mas o mais frequentemente ele reveste uma aparência hipócrita em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, veneno no corpo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações queridas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo no caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos se vingam assim, quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa no futuro ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar.
Olivier, Paris, 1862. Então fica aí para a gente estudar, analisar e refletir, né? Tirar de nossos corações esses sentimentos que vai atrasar o nosso crescimento moral e espiritual. Passar a palavra com o nosso irmão Marcelo, ele professor. Meus irmãos, quando Jesus estava na terra, o povo judeu passava por um momento muito doloroso. Um povo muito brioso de ser o povo escolhido por Deus, dentro das tradições abrâmicas, estava sendo dominado por um império, e pior que isso, um império pagão. O povo que tinha conquistado a Palestina através do rei Josué, agora era servo, pagava impostos para um povo que tinha vários deuses. Eles que serviam ao Deus Israel, o Senhor dos Exércitos. Os impostos romanos eram muito pesados. Em algumas colônias só sobrava aquilo que desse para a pessoa sobreviver. Como não se bastasse, os romanos ainda construíram uma fortaleza militar de junto do templo de Jerusalém, do segundo templo de Salomão. Então, o povo judeu estava se sentindo muito oprimido e muito humilhado. Diante dessa situação, surgiram duas correntes políticas principais. Aqueles que acreditavam nas promessas de Isaías e estavam esperando um Messias, um rei que viria com o seu exército de anjos, expulsaria as tropas romanas e faria com que o povo de Israel dominasse o mundo. Fariseus, saduceus estavam esperando por isso. Já outros acreditavam que não, que eles tinham que tomar a iniciativa, que não viria Messias nenhum. Então os zelotes estavam se organizando militarmente para expulsar o povo judeu, o povo romano, os imperadores romanos, os generais romanos, que estavam levando a honra e a riqueza de Israel. Num quadro social onde existiam cerca de 1% da população rica e letrada e todo o resto analfabeta e pobre, muitas vezes miserável. Neste ambiente, um simples carpinteiro vinha conquistando multidões com a sua mensagem de amor e paz. As pessoas acompanhavam ele, mas ele não parecia preocupado com a situação política e econômica do povo. Mesmo assim, as pessoas levavam as suas dores para Jesus. Eram muitas. Era a fome, era o abandono, eram as doenças. E certa feita, Jesus, acompanhado de uma multidão de 5.000 pessoas, ele subiu ao monte e começou a falar. Na multidão tinha os judeus desiludidos, os pobres, os doentes, os sacerdotes, tinham centuriões romanos, os dominadores, tinham ladrões, tinham prostitutas, tinham seguidores de João Batista, uma multidão de cerca de 5.000 pessoas. E Jesus começou a falar: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Mas ai de vós que rides agora, porque chorareis no outro plano, porque já tiveste a sua recompensa na terra. Como assim? Bem-aventurados os que choram. O povo estava atrás de Jesus para secar as suas lágrimas. O povo esperava a libertação do Império Romano. O povo esperava poder, glória, riqueza, a cura para suas dores físicas, morais e financeiras. E o que o líder tem a oferecer é dizer: bem-aventurados quando forem perseguidos e injustiçados em meu nome, porque vosso é o reino dos céus. Era isso que Jesus tinha a oferecer? Até hoje, o povo não acredita em Jesus. Os fenômenos que ele fez foram tão maravilhosos e a sua doutrina é tão forte que ele se expandiu. Mas como o ser humano acredita naquilo que ele quer acreditar e no que o seu impulso egoístico leva a ele acreditar, essas palavras do Evangelho são esquecidas. Quais são as pregações que nós vemos nas igrejas hoje? Sucesso, prosperidade, Deus vai abrir seus caminhos, Deus vai me dar dinheiro, trazer o marido de volta, vai tirar o encosto. Venha, meu irmão, existe inclusive alguns que pregam um lema: pare de sofrer. Só que lá no Evangelho está escrito de forma clara: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas vós que ris hoje, vão chorar depois. Por quê? Porque no quadro em que Jesus vivia, em grande parte ainda hoje, os que choram são os injustiçados, e os que riem são os corruptos. Assim era no Império Romano, onde os imperadores entravam na cidade de Roma em triunfo, com os louros de triunfo. Por que que um general era recebido em Roma em triunfo? Porque ele conquistou o povo, porque ele matou milhares de pessoas, escravizou as mulheres, trouxe o ouro das colônias, aumentou as propriedades territoriais de Roma. Então, são os felizes da terra. Ainda hoje, em grande parte, quem são os felizes da terra? Os políticos corruptos, os artistas venais, aqueles que vendem a vulgaridade e a prostituição, são aqueles que ganham muitos cliques no seguidores no Instagram, são aqueles que riem na terra e vão chorar no plano espiritual. Enquanto os doentes, os mendigos, os injustiçados, os presos injustamente, aquele povo que está na miséria, que está nas ruas sem saneamento básico, que não tem escola para o filho, porque o povo lá de cima está roubando dinheiro. Bem-aventurados é esse povo, porque, como espírita, eu posso dizer, porque o espiritismo é a chave que abre a interpretação da Bíblia, no dizer de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque diante da lógica humana é absurdo. Uma das maiores motivações do homem é
o medo da dor e o desejo do prazer. O ser humano passa a vida inteira fugindo da dor e tentando obter prazer. E de repente Jesus disse: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram. Como assim? Eu não quero sofrer. Eu quero saúde, paz, prosperidade, dinheiro no bolso. O homem vem me dizer que os aflitos é que são bem-aventurados? E aí a doutrina espírita explica. Porque no mundo de Jesus, e frequentemente ainda hoje, aqueles que choram estão se redimindo perante a lei de Deus. Eles estão expiando as suas faltas. E aqueles que riem estão aumentando a dívida. Então, aqueles que choram estão resolvendo seus problemas. E aqueles que riem estão aumentando os seus problemas. Porque nós somos seres espirituais, vivendo uma mera passagem terrena. E o problema do ser humano é o próprio ser humano com a sua consciência culpada. Quem está sofrendo está limpando a consciência. Quem está se locupletando no prazer está pesando a consciência. Porque frequentemente, muito frequentemente, a grande maioria dos prazeres da terra vem da fuga do dever. Os nossos deveres estão muito acima do que a humanidade terrestre prevê. Ah, você está cheio de dinheiro para passear. Fantástico, beleza. Deu algum dinheiro para o irmão que está passando fome? Não, porque eu quero passear. Se o meu vizinho está passando, eu não vou deixar de passear só porque meu vizinho não tem o que comer. Que absurdo. Se ele não tem o que comer, problema dele. Então, você tem que sacrificar o seu prazer em prol do dever. Ah, mas meu vizinho é um vagabundo, se ele não tem o que comer porque ele não trabalhou. Não explique isso para mim, não. Isso é um assunto entre você e Deus. Vai lá, explica para Deus que seu vizinho estava passando fome porque é alcoólatra e que você não levou uma cesta básica para ele, porque a cesta básica para ele era um peixe frito a menos que você ia comer na praia. E aquele vagabundo não merece. Isso você explica para o seu espírito protetor quando você desencarnar. Explica para ele. Porque eu não tenho autoridade de pedir contas a ninguém. O caminho do dever é sempre desconfortável. Mamãe tem dever de parir. Parir é doloroso ou é prazeroso? Dizem por aí que... né? Eu ainda não tenho muita experiência sobre o assunto, né? Aí, mamãe pariu. Tem que amamentar. É prazeroso ou doloroso? Eu estou sabendo que é doloroso, por isso eu falei no início. É o que dizem, né? Menino não deixa a mamãe dormir. É por isso que tem hoje, cada vez mais, sobretudo nos países hedonistas. O que é o hedonismo? O hedonismo é o culto ao prazer. A taxa de natalidade está baixíssima. Os casais não querem ter filhos. Porque ter filho é desconfortável. Cada filho que você tiver é uma viagem a menos para a Europa.
é noite sem dormir e tem que amamentar. Então, muito frequentemente, o cumprimento do dever passa pela dor. Ou pelo menos pelo desconforto. Que não seja o desconforto de acordar de manhã todo dia. Por isso que tem uns e outros que acham que traficar droga é uma proposta mais interessante do que ter que acordar de manhã, pegar transporte e ainda ouvir bronca do patrão. E nós temos essa geração toda canalizada para o prazer, para a busca da felicidade. Eu li de Humberto Roden uma coisa que eu nunca esqueci. O livro de Humberto Roden chamava O Caminho da Felicidade. Ele dizia: o caminho da felicidade é você esquecer da sua felicidade e procurar a felicidade do outro. Porque é isso que traz a paz de espírito. Mas nós estamos neurotizados em busca do prazer, em busca do conforto, em busca da felicidade, todo mundo orando para ganhar na loteria. E como Deus é misericordioso, ninguém ganha, porque Deus é Pai. Ninguém quer o esforço, a pobreza, o sofrimento ou a doença. Mas é o esforço, o cumprimento do dever, o desconforto que limpa a alma. Limpa o perispírito, o corpo espiritual. Limpa a consciência. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é a felicidade. Os Espíritos respondem: felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é que você vai ter consciência tranquila e fé no futuro se você está fugindo do seu dever? Seu dever não para com o vizinho, com a sua mãe, com seu pai. Seu dever para com a lei de Deus. Porque perante a lei de Deus, se tem um mendigo caído na rua, você é responsável. Você é responsável por qualquer bem que você possa fazer e não fez. Santo Agostinho nos ensina no Livro dos Espíritos: no final do dia, procure saber se você fez a bem, você aproveitou todas as oportunidades que você teve de beneficiar alguém. Mas isso é desconfortável. É desconfortável. Viver é desconfortável. A vida tem o que Schopenhauer, filósofo alemão, chamava de angústia existencial. E o que o Espiritismo explica no Evangelho segundo o Espiritismo, um verbete chamado a melancolia. O ser humano na Terra é um ser humano sofredor pela sua condição de espírito encarnado. Você está preso num corpo material. Seu corpo não é de porcelana, nem de aço. Seu corpo é de carne e osso. Isso é desconfortável. Então todos nós estamos em desconforto existencial por estarmos encarnados. O que gera em todos nós momentos de desânimo, tristeza e covardia. Em todos os espíritos. Eu não passo por isso. Eu sou uma pessoa bem resolvida. Jesus chorou no Jardim das Oliveiras. Você é bem resolvido? Jesus, o governador da terra, o criador do planeta, ele chorou no Jardim das Oliveiras. Mas você vai viver sem chorar, em alegria perpétua. Nunca vai ter um problema na sua vida, nunca vai se magoar. Jesus foi traído pelos todos os amigos, mas nunca ninguém vai lhe trair. Não é verossímil. Essa é a condição
humana na terra. A dor passa a condição humana na terra. Mas tem uma coisa interessante sobre a dor, sobre o sofrimento, também colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca que todo sofrimento é fruto de uma imperfeição moral. Porque nós temos que distinguir entre ter dor e sofrer. Se você tem uma dor de dente, você tem uma dor de dente, o bicho dói. Disso eu tenho experiência. O bicho dói. Agora, o sofrimento que você vai passar um mês chorando porque o dente doeu é coisa da sua cabeça. Eu li de um escritor de programação neurolinguística que disse o seguinte, que 10% das nossas dores são de verdade e os outros 90% são imaginárias. Ah, isso não existe. Você está doído, dizem que as mulheres têm esse comportamento. Você está doído porque madame foi com a saia igual a sua na festa de casamento. Pronto. Acabou a festa. Está depressivo. O outro quer se matar porque o Bahia perdeu. Não é? O outro está falando de raiva porque o vizinho não frequenta a mesma igreja que você. E o outro está fazendo terapia porque o vizinho comprou um carro e você não comprou. E está andando de ônibus. E Jesus andava a pé. E uma vezinha só teve um jumento. Mas você está dolorido porque está andando de ônibus. Isso para não falar as noites de angústia que a gente tem porque estão fofocando sobre a nossa vida. Então sim, 10% das nossas dores são reais. 90% é imaginário. Se você está bem alimentado, está dormindo e não estão espetando nenhuma faca na sua barriga, o sofrimento da sua vida está na sua cabeça. É por isso que Kardec disse que de todas as dores vem de uma imperfeição moral. Porque as dores orgânicas, a maior parte delas também vem de problemas psíquicos do espírito. De problemas, de malefícios que ele cometeu com outras pessoas nas encarnações passadas, de momentos de orgulho, de egoísmo, em que ele roubou, torturou, matou. E aí vem as dores, às vezes em forma de diversas doenças, algumas delas de difícil explicação pela medicina, como determinados cânceres, determinadas doenças autoimunes. E nessa encarnação nós temos uma vida egoística, onde a gente passa a maior parte do tempo se estressando com o que os outros estão fazendo. Então sim, a maior parte inclusive das doenças vem de problemas psíquicos. Agora, mesmo que você seja um santo em oração, se Divaldo ficou doente, se Chico Xavier ficou doente, se Irmã Dulce tinha doença, se São Francisco tinha doença, não vai ser você o premiado que não vai ter nenhuma dor de cabeça, pelo amor de Deus. Não é? Não porque se eu aceitar Jesus como Salvador e pagar o dízimo, eu não vou ter nenhuma desinteria. Porque Jesus é o meu Salvador, Jesus garante que todos os semáforos vão estar verdes quando eu passar com o meu carro. E jamais o pneu do meu carro vai furar, porque meu anjo da guarda está protegendo o pneu. Isso não existe. Digo mais, isso não existe e não é desejável. Porque uma vida sem dificuldades não realiza o progresso do espírito.
No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos também falam do mal e o remédio. Ele fala que a dor é a cura. O nosso corpo nos ensina. Eu fui discutir com a minha dentista. Doutora, para que o dente tem nervo? Ela disse, Marcelo, tem um registro de uma pessoa que nasceu sem nervo no dente. Ele perdeu todos os dentes porque ele não sentia dor. O primeiro sintoma da hanseníase é parar de sentir dor. Aí qualquer coisa te fere. Quando você tem uma febre, é o corpo se defendendo. Ou você fica com 40 graus de febre, ou você morre. Porque é o jeito que o corpo tem de parar a multiplicação das bactérias. E quando você tem uma diarreia, é porque está limpando tudo por dentro. Depois que você comeu aquele mocofato com sarapatel, eu sei que você orou bastante, pediu para a Bezerra de Menezes, mas mesmo assim não funcionou, né? Mas Deus propiciou um jeito de limpar o seu organismo. Foi a pimenta amarela. É a pimenta, não é? E aí você vai culpar Deus. Por que eu estou passando por isso? Como a pessoa que bebe tem uma cirrose. Então, que fique claro, todos nós na Terra iremos ter dores e sofrimentos, provas e expiação, mas elas são muito aumentadas por causa do nosso procedimento. Elas são multiplicadas, as nossas dificuldades são multiplicadas pelas nossas imperfeições morais, pelas questões kármicas que nós trazemos do passado, pelo nosso comportamento de hoje e, sobretudo, pelo nosso pensamento. Chico Xavier estava na cama, cheio de dores. Chico Xavier era muito doente. Chico, como é que você está se sentindo hoje? Eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Então Chico não tinha as dores imaginárias, ele só tinha o olho sangrando e outros probleminhas. Chico Xavier, porque a dor bem sofrida propicia a limpeza e a evolução do espírito. Então, portanto, quando vocês saírem daqui, eu tenho certeza que derem uma topada na rua e o dedão arder, vocês vão dizer, glória ao Senhor, porque... né? Porque eu tenho um pé para caminhar nos caminhos de Deus. Né? É isso que vocês vão dizer, né? Eu tenho certeza. Quando você estiver no ônibus e alguém der uma pisada no seu pé, você vai fazer como o Divaldo Franco. Me perdoe, meu irmão, botei meu pé debaixo do seu. Agora que está todo mundo evangelizado, nós vamos falar sobre um aprendizado que tem que acontecer. A gente não pode continuar progredindo sobre o aguilhão da dor, como fala Allan Kardec na Gênese segundo o Espiritismo. Nós precisamos aprender. Nós precisamos deixar de ser esse burro brabo que só se move a chicotada e precisamos nos educar. Enquanto nós não nos educarmos, a dor vai ficar cada vez maior para ver se acorda. Porque a dor não é o único meio de progresso. Os espíritos progridem também e necessariamente pela prática da caridade e do amor. Meu irmão, você não precisa passar fome para atender quem está passando fome na rua. Você não precisa ficar doente para visitar um doente no hospital. Não precisa ficar aleijado para atender uma pessoa aleijada. Será que nós
não podemos começar a entender o nosso papel enquanto filhos de Deus e nos alimentarmos bem espiritualmente, materialmente e cumprirmos os nossos deveres por amor a Deus e à humanidade, ao invés de ficarmos tomando chicotadas da vida? Porque o homem é um espírito transitando da animalidade para a angelitude. Todos nós nos tornaremos anjos. Nenhuma ovelha estará perdida. O objetivo da vida na terra é o progresso. O progresso é inevitável. O progresso se realiza através da prática da caridade e do estudo. Mas se o ser humano é preguiçoso, hedonista, orgulhoso, se o que ele quer é curtição, Deus dá uma forcinha. Está escrito lá no Antigo Testamento: não rejeiteis o corretivo do Senhor, porque Deus corrige a sua criatura como o pai corrige o filho que ama. É dever de todo filho de Deus servir a Deus e amar o seu irmão. Mas você acha que o seu dever é pagar as contas, beber churrasco, beber cerveja e comer churrasco assistindo futebol no final de semana? É sua obrigação. E o mundo que se cuide. Aí Deus, como um pai amoroso e misericordioso, para não me deixar vivendo feito um animal, ele te dá um corretivozinho para te lembrar o que é a vida. Você tinha aquele empregão, curtindo pra caramba, se exibindo para os outros, humilhando os colegas, de repente perde o empregão. Ou compra aquele iPhone dividido em 24 vezes, de repente, uma alma não tão completamente convertida ao cristianismo leva seu iPhone, e você vai pagar os 24 meses pagando. Ah, que injustiça, que absurdo! Isso é para dar um choque de realidade para o cristão. Mas não funciona muito bem não. Tem uns, a maior parte, só chega no centro espírita pela doença ou pela obsessão. Não podia o ser humano, né, acordar assim de manhã: nossa, eu queria entender mais sobre as coisas de Deus. Ah, tem esse negócio de espiritismo aqui, eu vou dar uma lida. Ah, eu me encantei com o espírito, vou para o centro espírita. Ah, tem uns trabalhos, vou fazer caridade. É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. O cara tem uma doença. Quando o médico, o pastor, o padre, o pai de santo não resolve, ele bate no centro espírita. Aí vem o obsessor, vem a agonia, vem a angústia essencial. Ai meu Deus, e agora? Agora, irmão, você tem que estudar o Evangelho e orar. Pô, eu preciso dizer isso para um cristão? É verdade, quando eu era criança, né? Eu fiz o catecismo dizer que tinha que orar, né? Tem São Francisco que é caridoso, tem. Mas vou ter que fazer mesmo? Vai ter que fazer. Vai ter que fazer Evangelho no lar, vai ter que fazer caridade no centro espírita, frequentar o centro espírita, para expulsar o obsessor, senão o encosto vai ficar no seu pé. Aí lá vem o cristão novato, né? Finalmente resolveu, olha que coisa interessante, que ele vai estudar a lei de Deus, que ele vai orar e que ele vai se preocupar com seus irmãos para o obsessor não te pegar. Aí começa a frequentar o centro espírita. De repente a gente coloca a pessoa na caridade, na oração, ele vai estudando. Se for médium,
ele sente a dor dos espíritos nele mesmo. Aí aquele espírito bruto começa a se sensibilizar com a dor do outro. Ele começa a ver que tem outras pessoas que sofrem mais do que ele. Ele vai na favela levar um farnel, uma cesta básica, e ele vê que ele mora num palácio. Porque quando eu vou na favela, eu entro em casas que me fazem sentir um príncipe da Inglaterra. O rei da Inglaterra. Eu moro num palácio. Quando eu percorro certas ruas, eu não sei se vocês já andaram algumas ruas por aí, de uns bairros que não tem saneamento básico e viram como é realidade. E tu tá reclamando da vida. Aí de repente tu vai se sensibilizando e vai virando um ser humano, né? Aí quando finalmente se livrou do obsessor, diz: agora eu preciso fazer caridade para ter o meu terreno no nosso lar, né? Tem esse problema, né? De você ter seu terreninho no nosso lar. Tu vai fazendo caridade, vai frequentando o centro espírita durante anos, trabalhando com medo do bicho papão e para ter um terreno no nosso lar, e de repente a gente vai sensibilizando o nosso coração para a dor do outro. Aí a gente passa a vir no centro espírita não por nossa causa, mas por causa das pessoas que a gente vai atender. E quando menos você esperar, de repente você está gostando das pessoas. Olha que interessante. E de repente, depois de alguns anos de prática, quem sabe nós estaremos amando as pessoas. E vindo para o centro espírita, porque estamos amando as pessoas que a gente está servindo. Ao ponto que o trabalhador espírita, quando dá aquela canseira, dá aquela melancolia, que dá em todo mundo, pneu do carro fura, o cachorro fica doente, mas aí você lembra: poxa, tem um monte de espírito sofredor para eu atender hoje. Aí tu vai para o centro espírita. Poderia ter ido há muito tempo, se preocupado com a dor do próximo. Mas você só se preocupa com a dor do próximo depois que você sofre a sua dor. Depois que Deus lhe deu o corretivo. Só que tem gente que acorda com o canto dos pardais. E tem gente que só acorda com bomba. Eu estou aqui, em nome de Jesus, fazendo o canto do pardal. Mas tem gente que só vai acordar quando vier a bomba. Quanto mais cedo a gente acordar para a prática da caridade e do amor, menos nós vamos sofrer. Porque a função da dor é acordar. Acorde sozinho, para Deus não precisar fazer uma intervenção na sua vida para te acordar. Mas se Deus fizer uma intervenção na sua vida para te acordar, glória ao Senhor. E mesmo acordado, trabalhando todos os dias, fazendo a caridade, Deus também vai te mandar um corretivo de vez em quando, só para te conservar no caminho. Só para garantir. Glória a Deus. Né? Eu lembro de uma história de um trabalhador espírita há anos, dirigente mediúnico na reunião. Um belo dia, o homem sofreu um acidente e perdeu um dedo. Aí os espíritas incomodaram: mas fulano é uma pessoa tão boa, pessoa tão maravilhosa, faz tanta caridade. Vem cá, espírito, o que é que aconteceu? Vocês não estavam vendo não na hora de perder o dedo? É porque a gente faz essas cobrançazinhas. Cadê Bezerra que não viu isso? Diz que Chico Xavier, um belo dia, estava todo dolorido, chamou Bezerra, Bezerra apareceu. O que foi, Chico? Não, porque está doendo aqui. Ó, Chico, eu estou ocupado, depois eu volto. Até que chegou em Mancheiro e atendeu. Aí os espíritos respondem: vocês sabem o passado do nosso irmão? Não. Nosso irmão, na encarnação passada, era um senhor de engenho.
Um dos escravos perdeu um braço na moenda do engenho. Ele veio programado para perder o braço, para se reabilitar com a lei de Deus. Mas como ele está trabalhando direitinho, ele já pagou boa parte da dívida dele, ajudando os outros. Então a gente levou só um dedinho. A lei de Deus resolveu levar um dedo, porque o resto ele já quitou com a lei de Deus. E nós vamos perder um braço, um dedo. Olha, todas as dores que nós sofremos ainda são poucas. A gente sofre menos do que merece, porque Deus é misericórdia e cobra parcelado. E ainda cobra com a ajuda dos espíritos superiores. Então, quando a dor bater na sua porta, e vai bater, bate na vida de todo mundo. Bateu na vida até de São Francisco, que morreu de câncer. Não vai bater na sua porta. Lembre-se que é uma dor menor do que você merecia. Está aliviada pela ajuda dos bons espíritos e pela misericórdia de Deus. Mas ela vai se tornar bem menor se ela for amenizada pelos seus atos de amor. Até o dia em que nós façamos do amor o sentido da nossa vida. Eu nunca vou esquecer quando eu perguntei a um dos médiuns de cura mais fantásticos que eu já conheci, Evilásio Menezes, estudioso. Eu fui procurei Tio Vila, você deve ter conhecido. Tio Vila, o que é que eu faço para ser um bom passista e para ser um médium de cura? Meu filho, você tem que aprender a amar. Foi uma bomba, né? Difícil, tio. Um dia nós vamos aprender a amar. Que nós não aprendemos ainda. A gente só aprende a amar amando. Quando a gente tiver aprendido a amar, nós não precisaremos da maior parte das dores que tem na Terra. E quando nós amarmos de verdade, essas dores ilusórias da aceitação dos outros, do que os outros pensam da gente, da pobreza, da posição social, nada disso vai nos afetar. Muito menos influências espirituais negativas. Quando vier a dor do corpo, nós estaremos fortes e poderosos para enfrentá-la. E quando vier qualquer dificuldade da vida, nós estaremos felizes mesmo com dor. Porque uma coisa é estar com dor, outra coisa é ser infeliz. Você não precisa ser infeliz porque está sofrendo. A infelicidade é um estado mental, é um estado psicológico. Você pode estar andando de muleta e estar feliz, porque a felicidade é um estado interior. Você pode estar no hospital e estar feliz, e o outro está lá no carnaval bêbado e está infeliz. Por isso que Jesus disse que ele nos daria a sua paz, que é a mesma paz do mundo. Eu não desejo aqui para ninguém uma vida confortável e sem dificuldades. Isso é irreal e não tem finalidade. Mas eu posso desejar a todos aqui a paz do Cristo. Se você está orando, se você está cumprindo os seus deveres, se está com sua consciência tranquila, se está trabalhando todos os dias pelo seu próximo, foi Jesus que disse: na vida haverá tribulações, mas não vos desespereis, que eu venci o mundo. Nós todos nascemos para vencer o mundo. A gente vive a mensagem cristã na hora que a gente enfrenta o mundo e o mundo não derruba a gente, porque a nossa fortaleza vem de Deus.
A nossa paz vem do Cristo. E não importa o que acontecer no aprendizado do amor e da caridade, eu estarei em sintonia com os espíritos superiores, com Deus no coração. Minha vida terá muitos desafios, muitas dificuldades, mas eu serei feliz porque estou com Deus em qualquer situação, porque sei que qualquer situação que venha é para o meu próprio bem e porque eu estou realizando o plano de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A prática do Evangelho é a libertação.